Bom dia a todos. É com muita alegria, né, que eu recebi o convite da professora Edivânia. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar todos os assistentes sociais aqui presentes, companheiros de luta, né, das diversas secretarias, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Saúde, Educação, os professores dessa casa, né, Fernanda, Raquel, Edivânia, professora Eliana, Maria José, Nancy, Nayara, se eu esqueci de algum, me perdoa. E também os alunos, né, futuros profissionais. Quando a gente pensou nesse evento, a Edivânia fez o convite, a gente não imaginava, né, tantas pessoas assim, inclusive de várias cidades vizinhas, né, e eu queria agradecer muito a participação de todos. Isso demonstra o quanto a categoria profissional está incomodada, né, com as refrações cada dia mais acirradas dos direitos conquistados, né, através de muita luta, como a Rosicler mesmo disse, né. Eu vou passar a palavra, a primeira palestrante é a professora Raquel, só que eu gostaria assim, de pedir, a gente vai fazer 2 palestras, tem um intervalo, né, para o café, aí em seguida a terceira palestra, que é a professora Edivânia, e às 11h30 a gente vai ter uma pequena homenagem ao Márcio Nalini, né, assistente social, trabalhador da política de assistência social e nosso companheiro de trabalho. Então agora eu vou passar a palavra para a professora, doutora Raquel dos Santos Santana, da Unesp Franca, que vai falar sobre o projeto ético-político e os desafios atuais para o serviço social. Um bom dia de trabalho a todos. Queria dizer da minha alegria de estar aqui com a minha categoria profissional, não só com aqueles já formados, mas com os assistentes sociais de formação, os estudantes, nossos grandes aliados e companheiros já de luta desde a entrada na universidade, né? Então, queria dizer que é uma alegria poder no dia 15 ter esse diálogo, essa conversa com todos vocês, né? Eu acho que eu vou chover um pouco no molhado, né? Eu vou falar de coisas que a gente conhece, que a gente sabe, mas até por conta da necessidade da gente, nessa conjuntura, pensar um pouquinho o trabalho profissional, então eu vou estar retomando algumas coisas que são nossas velhas conhecidas, ou pelo menos alguma coisa que já nos orienta, que já são parâmetros para nós, porém, pensar um pouquinho a partir da realidade, do contexto no qual nós estamos inseridos, que é um cenário aí de retrocesso social e político muito forte, né? O Serviço Social Brasileiro, há mais de 40 anos, ou cerca de 40 anos, vem fazendo um esforço no sentido de construir um legado teórico, metodológico e ético-político que possa nos orientar como profissionais de serviço social. Esse legado é importante da gente retomar, porque ele pode ser, e é isso que eu quero trazer como reflexão aqui, nós vamos trabalhar esse legado como algo que nessa conjuntura não dá para ser utilizado, ou nós vamos trabalhar de fato como um parâmetro para a nossa ação e para a nossa luta, que agora vai se tornar cada vez mais... Nunca foi fácil, é bom, nós temos aqui os profissionais e eles sabem que nunca foi fácil, nós não estamos saindo do paraíso para entrar numa outra situação difícil, agora difícil, nós já estamos acostumados com a situação árdua e difícil aí do cotidiano profissional num país marcado pela extrema desigualdade, mas que agora se acentuam, como se fosse uma polaridade nessa sociabilidade que se acentua onde, de um lado, o reacionarismo ganha força e, portanto, tem a coragem de pôr a sua cara de maneira mais explícita, e aqueles que combatem esse projeto. Então, eu quero refletir com vocês hoje, basicamente, esse legado que construímos, ele serve para esse momento?
ele de fato se constitui um parâmetro para a nossa ação ou é algo que é tão sonhador, tão fora da nossa realidade que é melhor agora a gente ver o que faz nessa conjuntura precária? É basicamente isso que eu quero tratar aqui, que a gente possa nesse dia, no dia do assistente social, né, a gente possa estar refletindo e conversando a respeito. Pois bem, o Serviço Social Brasileiro, então, a gente fala de 40 anos, porque em 1979 nós tivemos o Congresso da Virada, que foi um marco na mudança da direção política da nossa profissão. Só que eu sempre relembro que nunca uma ação política de peso é um raio em céu azul. Ele sempre acontece porque tem uma organização prévia que permite que esse salto seja dado, né? Então, quando acontece o Congresso da Virada em 1979, nós já tínhamos toda uma articulação política da categoria profissional, seja através da Associação Nacional dos Assistentes Sociais, da Associação Brasileira, na época ABS, né? Seja na época Cefas, o Conselho Federal, né? Que já estava aí construindo esta virada. Aliás, já aproveito e vou fazer um pequeno recorte aqui, um pequeno convite a vocês. Hoje, ao meio-dia, ficará disponível para todos o vídeo documentário de 70 anos da ABEPS no Brasil. Então, está sendo lançado hoje um legado. Eu acho que aquele documentário construído na gestão em que nós estivemos à frente da ABEPS aqui eu, Edivânia, o Zé Fernando Catemporales, um conjunto de professores estivemos à frente da ABEPS na direção nacional, deixamos esse legado que eu acho que vocês vão ouvir e se emocionar com o documentário sobre os 70 anos da ABEPS. Porque ele não fala só da ABEPS, ele fala da nossa categoria, ele mostra os nossos ícones, ele mostra toda a construção que hoje eu posso dizer para vocês, olha, o Serviço Social Brasileiro tem um legado que ele constrói há 40 anos. Esse vídeo ele mostra como é que os sujeitos que foram construindo este processo e que hoje nos permite ter isso que nós convencionamos chamar de projeto ético-político do Serviço Social Brasileiro, que na realidade é um conjunto de proposições, aí para os estudantes de primeiro ano ainda que estão chegando à universidade, mas um conjunto de proposições que servem para orientar do ponto de vista teórico-metodológico, técnico-operativo, que nos permite fazer uma opção ético-política no trabalho profissional, na formação profissional e também nas produções, sejam de pesquisa, de artigos do Serviço Social Brasileiro. Então, essas proposições, elas devem... esse conjunto de reflexões que o Serviço Social há 40 anos vem efetivando, ele vem efetivando por meio do trabalho profissional, da sua produção teórica, mas também do projeto de formação que nós estamos construindo. É lógico que isso não é feito de maneira serena, são sempre árduos os embates e debates a respeito. Mas esse conjunto de proposições que tem uma direção muito bem colocada nos permite dizer, por exemplo, que o Serviço Social tem um projeto de sociedade que é libertário. Que nós, enquanto assistentes sociais, temos que nos manifestar contra todas as formas de exploração e opressão vigentes na nossa sociabilidade. Que nos permite pensar, por exemplo, que um valor ético fundamental para nós, que é a liberdade, não pode ser trabalhado como um simples processo de limitador, trabalhar a liberdade como um fator limitador do humano. Muito pelo contrário, para nós, a nossa liberdade não pode acabar onde começa do outro, porque o outro não é um limitador da nossa liberdade, muito pelo contrário, ele é um potencializador da nossa liberdade. Se eu trabalho a liberdade e a diversidade, por exemplo, do âmbito da sexualidade, se eu trabalho a diversidade sexual, a liberdade do outro amplia a minha. Me permite, às vezes, perceber e apreender coisas que eu não perceberia sozinho. Então, a liberdade como um valor ético central no sentido de potencializar a nossa condição enquanto ser humano. Essas reflexões são reflexões que a nossa profissão foi construindo. Ao ponto de conseguir, por exemplo, trabalhar a necessidade de construir uma outra sociabilidade, mas para além do capital, mas a serenidade de trabalhar isso, sabendo que somos uma profissão e que a mudança dessa sociabilidade
não é resultado da ação nossa, simplesmente, enquanto categoria profissional, mas resultado de um conjunto, de uma ambiência política da classe trabalhadora que nos permita avançar e dar um salto qualitativo na hora de pensar a sociedade. Isso é importante para nós. Nós não desistimos de construir uma outra sociabilidade porque a gente sabe que não vamos construir igualdade nesta sociedade do jeito que nós queremos e sonhamos. Mas, por outro lado, também não nos desesperemos, porque sabemos que essa não é uma tarefa do serviço social brasileiro sozinho, é uma tarefa da classe trabalhadora. Isso nos permitiu, por exemplo, que a gente conseguisse desejar uma outra sociedade, sim, mas construir nesta uma luta por emancipação política muito claramente definida. Não é à toa que nos próprios princípios do nosso Código de Ética estão ali expressos os diversos elementos que compõem essa direção crítica do serviço social brasileiro. O nosso compromisso para com a cidadania, com a luta pela cidadania, e pensando a cidadania não mais como simplesmente um direito civil e político que hoje também está sendo colocado em causa, porque quando você tem um golpe institucional parlamentar, o seu direito civil, o seu direito político foi colocado em pauta. Mas também a defesa da cidadania como um projeto, como a defesa da cidadania social, que inclui a gente pensar a própria desigualdade social como algo não natural, como algo construído socialmente, né? Assim como nós temos muito bem colocado no nosso projeto profissional a defesa da democracia, a defesa do pluralismo. Não é qualquer pluralismo, eu tenho meu ponto de vista, você tem o seu, e em nome disso a gente se respeita, não debate, não conversa sobre as diferenças, porque isso não é pluralismo, isso é hipocrisia. Pluralismo é a gente discutir verdadeiramente as nossas diferenças e respeitar o direito das minorias. Isso é pluralismo. Pluralismo é você trabalhar com o diferente sem deixá-lo à margem, sem deixá-lo sem voz. Isso é pluralismo. É um difícil exercício, não é fácil e a gente nem sempre exercita. Às vezes a gente acha que exercita, mas não exercita. Pluralismo com direção. Pluralismo com direção libertária. Isso significa que nós não vamos nos calar nessa conjuntura de reacionarismo para aceitar a opressão, para aceitar a discriminação, seja ela em decorrência da questão étnico-racial, seja em questão da diversidade sexual ou qualquer outro elemento, mesmo da classe social a que pertence o indivíduo. Outro dia na sala de aula, não sei se tem aqui alguém do terceiro diurno, a gente estava fazendo um debate muito interessante sobre a questão étnico-racial dentro da sala. E um dos estudantes colocou, a gente começou a debater sobre isso. Será? Porque quando a gente fala de combate ao preconceito, ora, nós somos educados nessa sociedade, portanto, também introjetamos valores dessa sociedade. Até que ponto a gente, de fato, põe em pauta aquilo que são os nossos valores? Até que ponto a gente se orienta por uma ética que tenha preceitos realmente históricos e não uma ética evanescente? Aí na sala de aula a gente discutindo, e eu vou até reproduzir porque acho que é muito interessante a gente pensar sobre isso, embora a gente tenha pouco tempo, eu vou tentar ser rápida, eu sou muito conversadeira, então é um perigo isso, né? Mas a gente estava discutindo em sala de aula e o debate foi, tinha um cartaz aqui na universidade escrito, mais negros, menos branco na universidade. E aí o que se discutia era, mas isso também não é uma forma de discriminação com o branco? Olha que coisa, às vezes a nossa apreensão da realidade é tão branca, mas tão branca, que a gente não consegue enxergar o que o outro está dizendo tão claramente para a gente, tão evidentemente. Ele está colocando um universo de 100%, está dizendo aqui dentro tem mais brancos que negros, e nós temos que inverter essa proporcionalidade porque nós temos mais negros na sociedade. Agora, se nós queremos ampliar para mais branco e mais negro estar na universidade, é lógico que os negros estarão com a gente nessa defesa. É uma questão óbvia. Só não enxerga porque o nosso olhar é muito branco para a sociedade. Aí, conversando sobre isso, na sala de aula, um estudante falou assim, mas da questão de ter diminuído um pouco essa questão do preconceito. Aí um estudante negro levanta e começa a relatar as atitudes sofridas de preconceito de um jovem. E ele foi enumerando e foi calando. Porque frente a fatos não há argumentos.
né? E é bem isso que acontece. Às vezes a gente não trabalha a questão étnico-racial nos nossos espaços, porque ele não aparece porque muitas vezes nós somos brancos. E aí não vai aparecer pra gente porque a gente não consegue enxergar. Então, quando o nosso projeto fala da defesa de uma sociedade que possa, de fato, combater todas as formas de discriminação e preconceito, nós temos que colocar, inclusive, a necessidade, que também o nosso projeto aponta, do permanente e constante aprimoramento profissional. Nós não temos obrigação de ver todas as coisas, nós só temos a obrigação de tentar vê-las, pelo menos. E a desconstrução do preconceito não é um ato de fé, muito pelo contrário. A permanência dele é um ato de fé, basta ter fé. Não precisa nem conhecer o sujeito discriminado. Agnes Heller já nos diz isso de forma muito bonita, inclusive, né? Nós temos só que continuar estudando. Porque numa sociedade cuja ideologia da classe dominante é dominante para o conjunto da sociedade, como é que nós vamos ter um outro parâmetro de análise da realidade, um outro olhar para a realidade? Nós não somos milagrosos, nós temos que estudar. Nós temos que, de fato, conseguir ter uma perspectiva de totalidade, e isso exige esse constante aprimoramento. E eu não estou falando nem de curso de pós-graduação, especialização, mestrado, não estou falando só disso, eu estou falando de grupo de assistente social que senta e discute. Eu estou falando por exemplo, de se organizar na rede SUAS e ir lá debater como é que o trabalho profissional está acontecendo e por que está acontecendo desse jeito. Porque senão, devagarinho, a gente vai confundindo o projeto institucional com o próprio projeto profissional. E eles são tão díspares, são tão distantes. Para você se orientar pelo projeto institucional, basta ler as normativas. Você estará apto ao exercício profissional. Para seguir o projeto da sua profissão, você tem que saber mais. Você tem que estar melhor qualificado. Por isso que passa 4 anos na faculdade e depois a gente fica esperando que continue debatendo e criando espaços para fazer isso, né? Não vou falar muito mais a respeito desse projeto, porque eu sei que todos nós conhecemos e a angústia é, de fato, fazê-lo realidade, né? Essa é a angústia. Por quê? Porque nós trabalhamos em condições muito adversas. Agora, entre aquilo que é a proposta do nosso projeto profissional e aquilo que é o nosso trabalho cotidiano profissional, seja dentro de uma universidade, seja dentro de uma prefeitura, de uma ONG, onde você estiver, a relação entre este projeto e o seu trabalho existe. Se a gente tiver capacidade e condições de estabelecer mediações que nos permitam ter perspectiva de totalidade. E é isso que é uma exigência grande para a gente, que exige esse aprimoramento profissional, que exige o sujeito coletivo debatendo com a gente. Muitas vezes eu falo que a gente tem tido tantos cursos de especialização, principalmente no lato sensu, tão frágeis do ponto de vista teórico. Entenda bem, eu vou falar com muita liberdade porque eu não estou conhecendo nenhuma aqui na região. Estava tão enfiada nas coisas de ABEPS, que hoje eu posso dizer para vocês que eu não estou sabendo os cursos que estão sendo oferecidos na região. Então não é nenhuma crítica àquilo que está sendo oferecido, ofertado por aqui, que eu nem sei o que está sendo ofertado. Mas normalmente, assim, num conhecimento mais amplo daquilo que eram as ofertas do curso Lato Sensu, quando eu estava na presidência da ABEPS, são tão frágeis do ponto de vista da nossa direção ético-política, mas melhor é você, num grupo de assistentes sociais, muitas vezes debater o que é esse projeto profissional e o que ele tem a ver com o seu cotidiano. Às vezes rende mais de que um projeto, de que uma proposta simplesmente mercadológica ofertada por um grande conglomerado de um curso de especialização que não serve para muita coisa, né? Mas quando a gente fala desse projeto profissional e dos desafios, ora, trabalhar em condições adversas já é parte da nossa realidade. Agora, nessas condições atuais, nós temos que refletir muito a respeito, e eu digo assim serenamente para vocês, para não adoecer. Porque nós seremos os profissionais do desmonte. Nós seremos os profissionais que conviveremos com cada vez maior sofrimento, muitas vezes sem instrumentação nenhuma para fazer valer direitos. E se nós não tivermos isso claro, a gente se confunde, porque a gente fica achando que o nosso projeto profissional não está dialogando com a realidade.
E a gente não consegue perceber onde que esse diálogo vai se dar, né? Ivana, Valéria, quanto tempo eu estou falando? Só para ver quanto tempo eu tenho. Você tem 15 minutos. Ah, ótimo. Então, ainda estou no meu tempo ainda. E eu queria falar um pouquinho a respeito dessa relação entre essa proposta crítica que o serviço social tem e esse desafio cotidiano. Se a gente vivencia hoje um cenário de retrocessos dados, em especial pelo governo que assume após o golpe institucional e político dado ano passado, a gente também tem que lembrar que, também nos governos do PT, as propostas de efetivação de direitos foram feitas de maneira bastante restritas. Tanto que, ao invés de políticas universais, nós temos cada vez mais políticas focalizadas. O desmonte do próprio SUS, a privatização que está se dando do SUS, já é uma evidência de um processo que está em curso e que segue basicamente as orientações dos organismos institucionais, dos organismos internacionais que dizem para os países como o Brasil o que eles têm que fazer. Isso a gente não inaugura no governo Temer, isso a gente inaugura desde que esse país se torna uma nação, né? Porém, a partir da década de 90, exatamente após a Constituição de 1988, onde a gente consegue assegurar alguns direitos na própria Constituição, sem ilusão para a Constituição, que foi montada para assegurar os direitos do capital, sem dúvida nenhuma, mas ainda assim que assegura, por exemplo, que a assistência seja direito e não mera benesse e não moeda de troca, né? Ainda que não baste uma lei para efetivar uma concepção historicamente arraigada na população. Isso é verdadeiro. Mas quando a gente tem a lei, a gente tem mais instrumentos, inclusive, para fazer valer algumas coisas, né? Pois bem, com essa proposta neoliberal efetivada de maneira muito clara no governo FHC, por exemplo, nos governos do PT passa a ter um cunho um pouco diferenciado, até pelo perfil do governo. Porém, dá continuidade a todo um processo de efetivação de políticas sociais, no caso, focalizadas. A privatização do SUAS continua. Basta vocês que estão, por exemplo, no SUAS mesmo, ainda que a gente tenha conseguido garantir o SUAS, quanto que vem de recurso para o SUAS se a gente retirar o benefício? Se a gente retirar o benefício, sobra menos de 10% para usar nos diversos programas. Então, como é que você constrói, de fato, uma rede assistencial com qualidade se você não tem recursos para isso? E a gente poderia ficar falando dessas dificuldades dos diversos governos. Acontece que, aí, a partir do golpe institucional, você tem mais facilmente uma ambiência política que permite aos reacionários e conservadores, que sempre estiveram no meio de nós, mostrar suas garras, mostrar de maneira mais frontal aquilo que eles pensam. É muito difícil contrapor-se a um projeto hegemônico? Sim, tanto que no serviço social essa hegemonia é política. Não é verdade que a gente tem aí uma adesão completa de toda a categoria profissional a este projeto? Tem gente ainda que fala que está ajudando o usuário quando está garantindo a ele um direito que é constitucional. A gente sabe disso, né? Mas agora, nessa ambiência política, onde o reacionarismo assume, aqueles, por exemplo, que têm preconceito racial, que não conseguem perceber a diversidade sexual do ser humano, vão mostrar de forma mais evidente aquilo que pensam, porque estarão mais ancorados na sociabilidade. A sociabilidade tem trazido a criminalização dos movimentos sociais. Aliás, cumprimento aos organizadores daquele vídeo. Fiquei emocionada vários momentos de ver tanta gente sendo criminalizada daquele jeito por lutar por direito, um direito de cidadania, o que está sendo colocado em pauta. Porque o que é a destruição dos direitos do trabalho que estão acontecendo de forma tão acelerada nos últimos tempos? Ora, lutar por 8 horas de trabalho, porque a gente está fincando o pé para não perder o que já conquistamos. Tem proposta de 12. O que é a terceirização completa do trabalho?
o rebatimento disso no trabalho profissional. O que vai servir? O que vai ser para... Primeiro tem que nos afeta enquanto profissionais de serviço social. Essa é uma primeira questão. Somos todos parte da classe trabalhadora. Mas mais que isso, nós que já convivemos com o sofrimento, nós que já convivemos com a dor, com a falta de perspectiva, vamos viver isso de forma ainda mais acentuada. E com o desmonte também das políticas públicas. Eu estudo questão agrária, né? Já fui do Conselho de Assistência, foi bem legal as participações que tive na assistência social, gosto da interlocução com a assistência social, mas eu sou uma pesquisadora de questão agrária. O programa de aquisição de alimentos, que era uma das principais formas de escoação da produção dos assentamentos, foi reduzido em cerca de 70%. Nós temos 22 associações de produtores aqui em Restinga. Só 5 estão entregando para o programa de aquisição de alimentos do governo. Antes todos entregavam. Entregar alimento de qualidade, sem passar pelo intermediário. E isso está sendo cortado. Eu estou citando uma na minha área, mas eu tenho certeza que se a gente for listar, e eu tenho certeza que os companheiros aqui também farão, a gente teria aí a manhã inteira só para falar do desmonte, né? O que é importante para a gente ter claro nesse momento? Nós temos um projeto crítico e o desmonte das políticas. O desmonte que muitas vezes nós vamos ter que estar à frente e dizer, olha, não tem, não terá mais. Era pouco e não haverá mais. E você vai ver a situação de sofrimento. Assim, já não era fácil, né? Mas o que nós vamos fazer agora com isso? Olha, nós temos que ter muito claro dois elementos fundamentais. O que determina o trabalho profissional são 2 elementos. Se a gente não tiver claro isso, se a gente não conseguir evidenciar isso para nós vamos adoecer. Um primeiro elemento que determina o trabalho profissional é a nossa postura profissional, o nosso acúmulo teórico, metodológico, a nossa opção ético-política, a nossa capacidade de instrumentalizar isso para ação. Isso é um dos elementos. Isso é nosso e ninguém tira. Mas tem um outro elemento que é muito importante a gente saber levar em consideração nesse momento, que são as condições objetivas nas quais o trabalho profissional acontece. Mario Yamamoto já na década de 90 falava sobre isso e é importante, é fundamental que nesse momento a gente tenha isso na nossa mesa, na nossa cabeça, na nossa pauta. Não somos nós sozinhos que dizemos como é que o trabalho profissional vai acontecer. Porque isso vai nos permitir lutar ao máximo sem adoecer, sem achar que porque lutamos ao máximo teríamos que conseguir. Porque não são apenas as nossas ações que vão dizer como é que o trabalho vai se efetivar. Isso vai fazer com que a gente não perca o compromisso de lutar por qualidade, não se abata no sentido de dizer, olha, não é possível fazer nada, então não vou fazer. Então, aí tem uma postura fatalista, mas também sem ter uma postura messiânica de que você sozinho vai conseguir reverter todo o processo de desmonte que está acontecendo já há vários anos e que agora se acentua ainda mais nesse país. Para isso, para aliviar a angústia, tem que lutar. Você luta dentro do seu trabalho, mas você tem que lutar como trabalhador também em todas as mobilizações e lutas que a nossa categoria está puxando, está indo, está fazendo. Dia 28, foi muito interessante ver tanto assistente social na rua. Se tirasse os assistentes sociais e os estudantes de serviço social de lá, ia ficar bem menor a nossa passeata. Fiquei muito orgulhosa do nosso professor. Lógico que está faltando quem não foi. Quem não foi ficou faltando lá. Porque eu tenho certeza, assim, que se todos nós, porque às vezes a gente está a intensificação do trabalho é tão grande na nossa área, não só, né? O medo dos trabalhadores de perder emprego não é que ele está contra a mobilização, é que ele não consegue se organizar para ir na mobilização. Ele está com medo de perder o emprego. Ele está com medo, muitas vezes, de não dar conta de atingir as metas. Ora, mas nós somos profissionais que já conseguimos pensar algumas coisas, se distanciar um pouco desse projeto institucional e temos condições de não só ir para a rua, mas também continuar nesse processo de mobilização
tão necessário, tão importante nesse momento. Acho que nesse cenário, por mais difícil que seja, é muito importante para a gente, porque ele mostra de maneira muito evidente como a discussão sobre a realidade social e política tem tudo a ver com a nossa profissão. Que quando a gente fala sobre isso, não é porque nós somos referenciados a gente tem como referência uma teoria social que prega para além do capital, não é porque nós somos contra a destruição dos direitos hoje, porque nós somos contra a barbárie. E por isso nós temos que lutar como profissionais nos espaços, e isso cada um é que vai ver a forma melhor de organizar e de pensar. Eu acho, e aí fica uma dica para vocês, nessa conjuntura política nós temos que criar estratégia para ter aliados. Companheiros de luta muitas vezes não são apenas os companheiros de luta os nossos aliados. Às vezes a gente tem que fazer alianças até com aqueles que estão contra a destruição dos direitos. Depois disputaremos qual é a direção? Sim, depois disputaremos. Ou a esquerda brasileira consegue construir um projeto mais unificador, ou ele não vai conseguir sair e, de fato, fazer frente a esse monstro que é o reacionarismo que está vindo aí, batendo forte, e a destruição de todos os nossos direitos, né? Então, fica aí o desafio. Nós temos um papel enquanto profissionais de serviço social. E eu falo, olha, nós trabalhamos diretamente com a população, com grupos. Se a gente, de fato, não perder tempo discutindo muitas vezes algumas bobagens que nos são colocadas e, de fato, fazer um projeto emancipador no trabalho grupal, a gente pode ser base fundamental de organização política da luta contra a destruição dos direitos. Eu brinco sempre, falo assim, olha, com todo respeito e com todo carinho, a quem discute a questão do empreendedorismo. Mas se a gente investisse mais na organização política dos segmentos pauperizados, talvez a gente pudesse, neste cenário, ter muito mais força política para ir para as ruas, lutar contra a destruição dos nossos direitos e principalmente contra o retrocesso do ponto de vista social. Porque o que nós estamos vivendo é um retrocesso. Basta peguem o que está acontecendo com nossos direitos, enquanto aqui a maioria é mulheres. Ou a gente luta, ou a gente luta. Não tem outra alternativa para nós. Mas nós já estamos acostumados e há 40 anos estamos aí construindo um legado crítico e vamos continuar fazendo isso. Tenho certeza que na próxima manifestação pública os assistentes sociais estarão compondo o ato e estarão também, para além disso, lutando nos seus diversos espaços, nos seus diversos locais de trabalho, porque assistente social é profissional de luta e continuará sendo. Muito obrigada a cada um de vocês.